Oiê, massa demais. Tá começando agora mais um Grancast. E hoje, cara, tô até aqui meio que nervoso, né? Que o cara que tá aqui na minha frente aqui, ó, eu tive que até anotar aqui, ó. Olha só. Vocês têm noção. O nome dele, eu já vou apresentar, é João Daniel. Ele é diretor-presidente da companhia Sedan, um império com mais de 28 anos no mercado. Pra vocês terem noção, hoje ele tem mais de 700 colaboradores em atuação em todo o território nacional, não é isso, João? Isso. E ainda mais, o exportação internacional. Cara, o cara tem uma história que a gente tava conversando aqui nos bastidores aqui. Ele me disse que, João, foi milionário aos 19, aos Entre 21. 19 e 21. Isso. Quebrou aos 30. 30. E hoje tudo. tá com 48 anos de idade Recuperou. e contando história, não é isso? É. Cara, seja bem-vindo, viu? É isso aí, meu irmão. Massa demais. Vamos começar. E aí, João Daniel, pra gente dar início aqui ao Grancast, eu queria que você me falasse de onde vem essa veia empreendedora. Comecei muito cedo. Meu pai tem uma bodega ainda hoje e comecei passando troco dentro da bodega do meu pai. 10 anos ali eu já sabia o que era e o que não era dinheiro. Nós somos criados numa cultura de nunca tirar dinheiro da gaveta sem autorização. Ou seja, a disciplina ela vem do início de tudo, é a gênese. E fomos criados assim, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Nós nunca almoçamos juntos. Meu pai tem uma bodega e a casa dentro da bodega. Uma casa comprida, né? Estilo uma tripa. Um ia almoçar, um ficava. Um ia jantar, o outro ficava. Então a gente só veio comer junto, os quatro, quando a gente já tinha nos meus 21 anos de idade. Mas desde criança a gente nunca sentou os quatro na mesa junto. Bodega de interior é 24 horas no ar, né? Ela não fecha, só fecha quando acabar de dormir. É de domingo a domingo e não tem hora, não tem férias. E foi assim que eu vivi a minha infância, né? Então, no caso, seu pai é o maior de tudo, né? Quando tudo começou. Aprendi tudo com meu pai. Eu nunca guardei dinheiro na minha carteira amassado. Eu sempre respeitei dinheiro, desde pequeno. O pessoal até pergunta se eu sou bancário, se eu trabalhei em banco. Porque eu sou tão criterioso com dinheiro. Então, o dinheiro você tem que trabalhar com ele no físico e no psicológico. Jamais você pode deixar que ele suba para sua cabeça. Ele pode até chegar aqui na sua cabeça, mas se você deixar ele passar, ele afoga. E eu sou especialista nisso e ele já me afogou umas 3 vezes. Massa que você falou interior, né? Você é natural de onde? Serra Talhada. Serra Talhada, né? Só que eu vivi a minha infância todinha num distrito de 3 mil habitantes, Bernardo Vieira. Caraca. Então quer dizer que o cara nasceu em Serra Talhada, com todo respeito a quem é do interior, eu também sou daqui de Salgueiro, já tem uma dificuldade. Isso. Imagina só em um distrito povoado. Depois ir para Maior e depois ir para o Recife. Ou seja, bullying, naquela época era um trator D8 passando por cima de você. Hoje isso é normal. Na nossa época o bullying era para fazer café, mas eu sempre tratei o bullying com um espelho. E vinha para cima meio, eu revidava. Eu tratei o bullying como água. Quanto mais você bate na água, ela lhe molha, né? Eu até falei aqui na chamada aqui que você, milionário, né? Se tornou milionário aos 19, aos 21. Foi. Como foi? Conta mais sobre isso. Meu pai me criou numa veia de mão dupla, estudo ou comércio. E em 1994, eu desisti do estudo e foquei no comércio. Botamos um armazém de cereais no final da Rua 15. E lá era uma rua que ninguém queria ir porque ela largava. E foi onde eu escolhi ir. O pessoal ia para a rua mais comercial, não. Eu fui por fora, pelas beiradas. Hoje é a parte mais valorizada da Serra Talhada. Não porque a Sedan está lá, mas porque aterraram. Hoje inunda do mesmo jeito, mas é igual a nota de 100. Você molha ela, secou, ela vale do mesmo jeito. Então são os prédios do final da Rua 15. Que ninguém queria ir para lá e hoje todo mundo quer. Hoje, se você ver essas farmácias que chegaram aí, botaram o aluguel de R$20 mil por mês num prédio meu. Eu disse, não, aí é a origem da Sedan, aonde tudo que eu comecei, eu não vou mudar a minha origem. E ali eu comecei a comprar milho, algodão e mamona. Qual era o ano? 1995. 5. Ali nasce a Sedan como um armazém de cereais. Cerealista Daniel. Sedan, abreviação. E eu comecei comprando garrafa vazia, litro vazio. Comprava litro por 10 centavos. 10, 15 centavos para vender por 17. Ganhava 2 centavos no litro. E eu tinha 300 mil litros vazios guardados para ganhar 2 centavos.
De repente ele baixa para 10. Aí eu fiquei naquele desespero, eita, eu vou torar meu capital no meio aí, vai, vou perder dinheiro. Mas o Lito não dava caruncho, nem grugui, nem mofava, eu digo, eu vou guardar, eu vou esperar. Eu tive um reflexo do goleiro que pega pênalti. Se você pesquisar, você vai ver que o cara que mais pegou pênalti é um goleiro argentino chamado Goicoechea. Ele ficava parado, esperando a oportunidade do cara bater errado e ele pegar. 5 batedores de pênalti, 2 vão bater errado. Se você ficar parado, você toda vez você pega 2 pênaltis. E o cara usou da inteligência de ficar parado. E eu, no meu Lito, eu fiquei parado. Esperei dar um pau na fábrica de vidro. E o Lito subiu para R$1. E eu já tinha informação. Aí eu vim, Salgueiro, Cabrobó, Santa Maria, Lagoa Grande, e comprei 1 milhão de litros. Caralho. E ganhei, sem ninguém saber da informação, eu sabia primeiro. R$1 milhão. Entre 19 a 21 anos. Foi essa estratégia de esperar, ter reflexo, o goleiro pegador de pênalti. E na vida tudo é reflexo. Você às vezes está andando no seu carro, bate um passarinho no para-brisa e você vira o rosto. Você tem um reflexo. E por que quando o seu negócio está azedando, você não tem um reflexo de mudar? Difícil não é mudar de ideia, difícil é você não ter ideia de mudar. Então você tem que ter o reflexo de um goleiro pegador de pênalti. E o mesmo sangue frio de ver sua conta positiva com R$1 milhão e ela negativa com 2 bilhões de reais. Então, o empreendedor ele tem que ter coragem, tem que perder o medo, porque só é aplaudido quem se arrisca. Você vai para um circo e o palhaço está segurado por uma cordinha, se ele for cair, não tem nada, ele está pendurado. Você é normal. Mas se você for num circo que eu fui, chamado Tiane, que o cara está 40 metros de altura, se ele cair, ele morre. E o cara dá uma cambalhota em cima da bicicleta, numa corda bamba, você tem que aplaudir o cara de pé. Então, foi o que ele fez, ele se arriscou. E para empreender, você tem que se arriscar. Às vezes, você tem que se arriscar. No digital, viu, Vinícius? Viu, Marcos? A gente fala que é o skin the game, né? Sempre colocar a pele em risco. E também tem a visão, né? Tem a visão e o medo que não te bloqueou, né? Foi. Eu nunca tive medo de enfrentar. Nascer já é um medo, né? Isso. Se você nascer virado ali, é problema para você e para sua mãe, né? Viver hoje é medo. E empreender é a mesma coisa. Você tem que perder o medo. Você atrela essa resiliência ao que você passou lá atrás, né? Também. Eu desde a escola, e a minha faculdade foi a da vida, mas eu aprendi muito na minha escola pública que eu estudei, que eu valorizei, que eu guardei o livro pro próximo. Eu dou palestra em escola pública justamente por causa disso. Qual foi a escola que você estudou lá? Eu estudei na Barão do Pajeú, depois eu estudei no Colégio Cornélio Soares. Depois eu fui para particular, porque eu não conseguia concorrer com as feras de Recife. Mas a minha vida inteira foi... A primeira coisa quando você pega um livro, tem aquela história do cara que compra um carro e deixa ele no plástico. Você tem que usufruir o seu carro, mas o cara guarda ele para poder passar por um... Eu sempre cobria meu livro com plástico para poder... Não era pensando em mim, era para o próximo, que vinha o ano que vem. Tinha cara que era desleixado, rasgava a primeira capa. Você tem sempre que pensar que vai vir outro depois de você. É por isso que hoje eu dou palestra em escola pública. E o massa é que você tratava os livros como dinheiro, né? Que até hoje você dobradinho, porque quando tiro o cara disse, rapaz, ninguém nunca usou esse livro, eu não pinchava, eu não rasgava, eu não modificava para passar para quem vem, porque eu vou ficar velho. Quem sabe o livro que eu deixei não é para o cara que vai salvar a minha vida numa mesa de cirurgia. É esse o meu pensamento. Pronto. E no caso primeiro, voltando a falar do assunto, você falou até de escola aí, deu até saudade, né? Eu lembrei agora, Vinícius, mas Marquinhos, que antigamente, né, cara, recebia os livros, né? Isso. Aí a gente ia na papelaria para comprar a capa? Para cobrir, né? Aí a gente procurava, às vezes era o super-herói ou algo do tipo, né? E chamava muita atenção na época, né? Hoje, dificilmente a gente se vê isso. Passou, né? Hoje é tudo celular. E você já falou que o seu primeiro milhão você conquistou com essa sacada do leite, né? Do leite. Sacada do leite. E eu queria te perguntar, de 19, hoje você tá com 48. E qual foi o momento assim que você falou assim, eu venci? Porque você poderia ter falado assim, eu venci quando eu conquistei o primeiro milhão. Qual foi o momento assim que você falou assim, parou e pensou assim, quando eu ressuscitei da terceira quebrada, que eu pensava que eu não saía mais. Então no caso você quebrou? 3 vezes. 3 vezes? Especialista, pra você ver como então conta mais sobre isso. A primeira quebrada foi enchente, no mesmo prédio que eu tô dizendo a você que ele inunda. E ele inundou e eu desafiei. Os mais velhos, olha, sempre é bom escutar os mais velhos. Os mais velhos me disseram, sai daí que vai encher. E eu confiei. Encheu. Foi um leite? Foi um leite, não? Você falou, enchente. A enchente do rio. Eu tô de lado do Rio Pajeú. Entendi agora. Os mais velhos disseram, vai encher, sai daí. E eu não acreditei, encheu. Por quê? Porque eu não ouvi os mais velhos.
Os idosos, as crianças e os especiais. As crianças eles educam, os mais velhos eles abandonam. E os especiais eles internam, né? Eu gosto de escutar muito esses três e aprender com eles. Na primeira quebrada foi inundação, a segunda foi um incêndio. E a terceira foi a contabilidade errada, que a gente já era grande e desceu. E quando eu pedi a Deus para me reerguer, Deus me devolveu coisas que eu nem pedi. É por isso que eu digo, agora eu venci, porque eu desci do altar do 01 e virei o 02. E botei um 01 para tomar conta de tudo. Toda direção que eu vou tomar na Sadão, eu convoco o 01. E é ligeiro de falar com ele. O Wi-Fi dele nunca está fora de área. Botar os dois joelhos no chão e se conectar com ele lá em cima. Porque quando você está no fundo do poço, você não tem direção para olhar. Só para cima, macho. Todo mundo te abandona. Aqueles melhores amigos, os amigos do domingo, jamais vão ser os amigos da segunda-feira. Bota isso na sua cabeça. O seu amigo da segunda-feira, o seu amigo do domingo, ele tem que ser o amigo da segunda-feira. Se não for, não serve. O amigo que só é dar cachaça, na segunda, que é para bater um tijolo, bater uma laje, né? Isso. Levantar a parede, fazer um reboco, sentar uma cerâmica. Esse é quem tem que ser seu amigo. Agora o amigão lá para tomar o dreia, o odipá, o tatuzinho, não, isso aí você pode descartar. Isso você é tem forte. que aprender a demitir amigo. Esse amigo aí está demitido. Isso é forte, que você... Nas palestras que eu fiquei até... Quando eu vi seu currículo, caraca, velho, você já palestrou para milhares de pessoas, Isso. né? E você percebe que é esse loop que as pessoas vivem, né? Esses amigos artificiais. Né? O amigo Wi-Fi, né? Tem hora que ele sai do ar. Você tem que se afastar do amigo Wi-Fi. Porque ele só pega quando tu tá bem. Quando tu tá longe, tem que pegar aquela internet de Elon Musk, né? Isso. O amigo Wi-Fi, esse é o perigoso. Que ele só conecta quando tu tá bem. Quando tu tá longe, no mato, no atoleiro, ele tá fora de área. E o que é legal é que você vivenciou tudo isso, né? Graças a Deus que eu vivi o analógico e agora entrei no digital. E o patrimônio construído no analógico, ele é diferente. Ele demora a derreter. O patrimônio feito agora no digital, ele evapora. Nossos pais, eles nos educaram. A gente comprar um prédio, comprar uma casa, comprar um carro. O digital é só farofa, né? É o 16, amanhã é o 18 e ele vai derretendo. E a turma não sabe em que investir. Comprar uma casa, comprar uma chácara, comprar um terreno, comprar uma terra, comprar uma roça. Isso não demora a derreter. Isso. Mas o digital aqui, meu amigo, no instante passa. Quem lembra da TechPix? Isso. Câmera Eu digital tive de alta resolução, Juarez, né? As oportunidades vêm e passam. É igual a cabelo, você fica careca. Até o Juarez ficou careca. Você, até a Kodak, né? Que era referência. Evaporou porque... A própria Oi. Evaporou porque é digital. Demorou para ir para a Evapora. fibra ótica. Isso. Tem que ter patrimônio para não derreter. E visão, como você E uma tem. coisa que eu vi de Eike Batista, você viu que a Madonna veio para o Brasil, né? Isso. Uma vez ela veio no avião de Eike Batista, né? Pergunta a Madonna agora se ela deu pelo menos uma senha de um camarote dela para Eike Batista ir assistir. Caraca. Ou se ele não ficou lá embaixo, para você ver. O ter e o poder é passageiro. Tudo na vida passa. Até uvas passam. Só o Eike Batista. Você viu como é o patrimônio, como evapora? O carro mais rico do Brasil, ele derreteu. Derreteu. Por quê? Porque não acreditou, né? Não fez patrimônio fixo, fez patrimônio imaginário. Imaginário. Aquele que tira de onde não tem, ele bota onde não cabe, cara. Esse é o patrimônio virtual. Eu tiro de onde não tem para botar onde não cabe. Agora veja patrimônio no analógico, como é diferente. Certeza. Em prédio, em edificação e indústrias física, não indústria virtual. Eu não estou vendo, e aí? Era muita coisa virtual, né? E você falou um pouco bem importante que o cara fala assim, o correto é de se vestir, quando Deus preparou tudo, ele te entregou todos os códigos, né? Ele fala assim, cara, tu quer ser milionário, investe em terra. Tu mora onde? No planeta Terra. Então tá aí o código. Aí as pessoas não percebem que tudo remete à Terra, né? E elas querem investir, que nem você falou, no imaginário, no mundo que elas criam, né? A cripto, eu me lembro de Super-Homem, né? Kryptonita. Não vem vender cripto não, que eu... Olha ela verde ali, ó, a Kryptonita ali. Isso. Ô, João, e essa, você até falou assim, não diretamente, mas essas 3 quedas que você três, não foi? Foi. Você deve... Grande. Você deve a quê? Falta de planejamento. A primeira não foi o fenômeno da natureza, a segunda foi um incêndio vacilo de um colaborador. E a terceira, crescer é bom, permanecer é complicado. Entendeu?
Se você pegar 70% das empresas no mundo, em 3 anos elas evaporam. São 30 seguem. E o meu maior orgulho é ter 28 anos de CNPJ. Nossa. 28 anos de CNPJ. Nunca troquei, levei cada pancada, arriada. E nunca troquei de CNPJ. Permanecer é muito difícil, cara. Você tem que ser guerreiro, você não pode ser preguiçoso, não pode procrastinar. Você tem que falar a verdade. Você tem que valorizar o seu colaborador quando prestar, porque hoje está muito difícil a mão de obra, mas ainda existem pessoas boas. Eu acredito muito nas pessoas. E crescer de forma inchada é complicado. Você pode até começar na informalidade, mas você permanecer na informalidade, você derrete. Essa dança começou a evoluir quando eu saí totalmente da informalidade. Deixei de conjugar o verbo na minha primeira pessoa e conjuguei o verbo na terceira. Eu formei uma equipe, formei uma seleção. Deixei de ser aquele time de futebol de alfabetização que até o goleiro da trava que corre para fazer o gol na trave do outro e se lembra que o goleiro está aberto. Aí eu profissionalizei a SEDAN, profissionais capacitados, e hoje as 3 fábricas não estão no automático. Por quê? Eu estou aqui com você e as fábricas no automático. Por quê? Porque eu estou capacitando através disso aqui. Pessoas, tanto no mercado de trabalho, que queiram trabalhar, que se acordem a trabalhar como um profissional empreendedor, que pode me prestar serviço, pode abrir um negócio, botar um comércio. Eu disse uma vez a Deus numa oração que se eu quebrasse pela 4ª vez, me deixasse pelo menos com 2 litros de leite, 1 quilo de açúcar, uma panela, um fósforo, uns pau de lenha para fazer um fogo, eu ia fazer cocada, velho. Isso não desonra ninguém. O que desonra é você roubar, matar, se prostituir. Agora, que ele me deixasse pelo menos com os instrumentos de eu fazer doce e sair vendendo cocada. Quando eu vejo o pessoal vendendo cocada no sinal, aquilo é perfeito, porque ali nasce o empreendedor. Quando eu dou palestra por menino na escola, eu levo 2 chocolates e digo, ó, esse é o capital para você começar um negócio. Eu comecei vendendo CD de Cátia de Troia. Eu vim aqui pro Ceará. A coincidência? Cátia de Troia estava estourado. O CD dela no Ceará era R$7. Eu comprava lá e vendia por 50. Por quê? O segredo está na compra para você ter a boa venda. Mas eu vou chegar em Serra lá e dizer, ó, não existe CD de Cátia de Troia aqui no Pernambuco, mas eu fui pro Ceará, eu comprei por 7. Eu vou dizer, não, vou vender por 9. Não, eu vendi por 50, macho. 50, 7 vezes para 50, dá quantos por cento? Pô. Inteligência. Você não precisa ser estudioso, você precisa ser inteligente. E olha, de Braz Santo para Serra eu ganhava 50, comprar por 7 e vender por 50, eu ganhava R$43 num CD. Mas quantos por cento dava naquela época? Nossa. E de repente eu comprei o estoque do CD do cabo todinho e vendi em Serra, que ela estava estourada. Inteligência. Não precisa você dizer por quanto você comprou. E você não é obrigado a dizer, você é obrigado a dizer o preço que você vai vender. Agora descobrir o preço que você comprou para quê? Isso é negócio. Você não está mentindo. Você jamais precisa dizer o preço que você comprou. É negócio. Veja se as multinacionais dizem por quanto é que faz um produto daquele. Ganha 1000% de cima e você compra, rapaz. O perfume é cheirosinho, maravilhoso. E as meninas compram, você compra. Essa é a inteligência, essa é a visão. E pegando tudo isso, desses momentos mais difíceis, que eu fiquei curioso, né? Que você fala assim, você fala numa tranquilidade, né? Que eu quebrei 3 vezes. Fui milionário, voltei teoricamente à estaca zero. Você não volta à estaca zero porque o conhecimento que você adquiriu, eu tenho certeza que esse processo foi mais rápido, né? O crédito. Você precisa ter crédito. Você não precisa dizer à sociedade que você está lascado. Isso. Não precisa, que ela não vai pagar a sua conta. Sociedade na tem lá na Bahia. Você não precisa dizer, sociedade, eu estou afundado. Não. Quando a sociedade começar a pagar os seus boletos, aí você diz a ela que está lascado. Mas você não deve satisfação à sociedade. E eu saí com um crédito. Existia um crédito. E eu me levantei em 365 dias com um crédito. Passei 30 dias fora de obra, passei, porque é difícil. E o bom empreendedor ele tem que ter o sangue frio de ver a conta dele positiva com 2 milhões e ver ela negativa com 5. Então, você tem medo de sangue frio. Calma, é igual um avião. Se você se desesperar, você cai, né? Isso. O bicho vai. Mas tem uma paciência aí que ele plana. Isso. É igual a aprender a nadar. O cara só morre afogado porque ele confia. E só vai morrer porque se desespera. Ele não se lembra de boiar. Então, quando você vai salvar uma pessoa que está morrendo afogada, você tem por trás, que o cara se desespera, ele abraça e morre os 2. A mesma coisa no empreendedorismo, cara. Você tem que ter a mesma paciência, o mesmo sangue frio, que as coisas mudam. Difícil você não mudar de ideia. Às vezes, difícil é você não ter ideia para você mudar. No empreendedorismo é assim. E muitos empreendedores que vão estar assistindo o Grancast vão, nesse momento, estão se perguntando, cara, o que foi que te manteve de pé para tu encarar tudo isso? Às vezes eu tô
rodando por aí e sou cobrado por a minha família quando eu chego em casa. Minha menina chega para mim e diz, pai, você vai passar o Natal com nós? Eu digo, mandou, tem uns 752 natais para organizar. Caraca. Aí ela chega para mim e diz, é mesmo? Eu digo, vamos comigo para a fábrica de Vajota? Toda vez que eu vou para o Ceará, minha menina diz, pai, você vai me levar? Você vai para Arapiraca? Pai, você vai me levar? Por quê? Porque ela entendeu qual é a minha realidade. Às vezes, eu sinto falta de estar em casa, mas eu preciso acordar essa juventude que está aí e os novos empreendedores. Por quê? Porque tudo na vida passageira, tudo está passando rápido, e essa modernização está puxando essa galera para baixo, cara. Pra baixo. Tá deixando a turma preguiçosa, a turma lenta. E o preguiçoso, ele não vai para lugar nenhum, ele vai ser sempre parasita. Sempre vai ter alguém para ele sugar. Sempre vai ser o parasita. O preguiçoso não vai para lugar nenhum. E a gente tem que acordar esse menino para ele não ser preguiçoso. E você percebe que essa sociedade de hoje está vitimista, né? Está meio dependente. Porque meu pai foi melhor do que meu avô. Eu fui melhor do que meu pai. Agora, será se a minha geração nova vai ser melhor do que eu? Claro. Por quê? Meu TDAH lá para trás, minha mãe, ela queria detectar ele no cacete, na pancada, né? Mas eu sempre fui acelerado. Minha mente ela sempre foi acelerada mais do que a dos outros meninos. E eu sempre soube lidar com isso. Uma coisa que a turma vai fazer em 3 dias, eu faço em 3 horas. Sou ligeiro. Se eu marcar com você aqui 7 horas, 6h50 estou na sua porta. Pontualidade. Para empreender, você precisa ter que ter disciplina, foco, pontualidade e sempre a verdade. Sempre a verdade. O que é a verdade? Eu vou dizer porque eu comprei por 7 ou 7 de cara. Não. Isso é negócio. Você precisa dizer. Você omite. Quanto foi? Você não precisa saber. Isso é negócio, é segredo. Eu tenho uma ração que eu faço que tem a sua fórmula. É meu segredo. O maior magnata do biscoito queria saber um segredo meu e eu não contei para ele. Eu vendo. Eu sou vendedor. Se você quiser saber o meu segredo, eu lhe vendo. Aqui eu estou dando de graça para você. Por quê? Porque eu quero acordar, alertar a juventude que vem aí meia fantasiada, que não existe varinha de cordão. Sim, salabim de internet. 1, 2 ou 3 vão, mas o resto fica. E quem vai botar o feijão na sua casa? É a Virgínia? Não. É você, rapaz. Se vire, se movimente, vá trabalhar. Isso aqui é só farofa. Isso aqui derrete. Trabalhar, comprar seu carro, comprar sua casa. Dá certo para 1, 2, 3 dá, mas para 1000 não dá. E aí? Existe a probabilidade para quem dá certo aqui. Certeza. E para quem não dá. Isso. É mais ou menos por aí. Vai ser uma sociedade que vai estar ocupando os pais, ocupando os amigos, ocupando quem for o próximo. Né? Porque meu pai, às vezes, ele não dava tudo que eu pedia. Meu menino, eu dou quase tudo que eles pedem. E a gente tem que aprender a dizer o não. Mas tá com raiva. Não, velho. Tem que ter o não em casa. Tem até um exemplo, Cristiano Ronaldo, que o filho dele queria um iPhone, ele disse não. Vai brigar pra comprar. E todo mundo, na época lá, né, se posicionando, ele é milionário, tá fazendo isso com a criança e tal. O meu é jovem aprendiz, dentro da Sedan. Ganha meio salário, igual o jovem aprendiz, que é pela lei, né? Ganha metade do salário e a outra metade vai estudar. Ele tá lá dentro. Seu filho. Jovem aprendiz. E outra, dentro da empresa, se eu fizer festa de colaborador meus filhos dentro, se tiver fila de sorvete, ele vai pro rabo da gata. E pegar filho igual aos outros. Por quê? Porque ele tem que aprender, cara. Se dá exemplo, né? Tem que ser exemplo. Ele tem que ser o exemplo que eu sou hoje. Eu não gosto de furar fila. Ô, João, respeitar. Um pouco também que eu fiquei curioso, que tudo aqui é curiosidade, viu, Vinícius? Tudo é curiosidade. É Sedan, né? Sedan, Cerealista Daniel. E quando eu fui fazer aqui a abertura, eu falei que você Marquinhos mandou pra mim, né, a tua biografia, e eu vi que além dela atender em todo o Brasil hoje, ela também tá nessa parte da exportação. México e essa fábrica nossa que nós estamos fazendo no Ceará, ela é só para exportação. A maioria dela vai ser exportação em norte do país. E atender o mercado do Ceará, que é muito bom pra gente. Mas através de Serra ele vai para o México, ração de galo de raça. E não vai agora ração PET dos outros países, que as nossas 2 fábricas de Alagoas e Serra estão topadas a capacidade de atender. Mas nós vamos comprar outra fábrica agora em Minas Gerais e outra no Paraná. Pô, isso é massa, porque eu tenho certeza que gente do interior como a gente não tem nem noção da proporção, né, do que é do que é a Sedan hoje. Fala mais sobre Às vezes os colegas que chegam perto de mim e dizem, rapaz, você é louco, você tem 700 colaboradores. Eu tenho 720 e poucos carteira assinada e mais os que terceirizados. Eu não tenho uma condenação trabalhista. Numa, porque eu tenho um bom relacionamento entre patrão e colaborador. Nós somos uma família. Somos uma família. E eu sei demitir, eu sei a demitir. Botar para dentro.
E a cidade que ela demoniza patrão, ela murcha. A cidade ela não pode demonizar patrão. A gente conhece várias cidades aqui em Pernambuco que às vezes demoniza patrão e ela sai do eixo, se atrofia. Tem patrão que não vale nada? Tem, mas toda profissão tem gente que não presta, toda profissão vai ter canalha. Tem patrão que não vale nada? Tem. Mas você não pode generalizar, porque senão atrofia. Nós, lá na Serra Talhada, a cidade que eu estou, as cidades elas são muito conectadas para trazer o desenvolvimento para a cidade. Vocês não podem deixar trazer para a cidade, vai chegar aqui um cara que vem poluir, vem denigrir, um cara canalha. A cidade tem que expurgar isso aí. Isso é como patrão, como empregado. Ela tem que expurgar, ela não pode deixar entrar. Vai chegar um cara aqui, vou trazer um reator nuclear para aqui, para Salgueiro. Não, cara, a sociedade tem que se juntar e dizer, não, traga uma coisa boa. Não é? Traga uma fábrica disso ou daquilo para cá. E expurgar o que é de ruim na cidade. Na cidade, nas famílias e tudo e tal. Vou trazer aqui para Salgueiro uma coisa que... Uma fábrica que ela vai poluir, todo mundo vai ter problema de saúde. Não. Vou trazer coisa boa. É isso que a CDL, o poder público... Quando o governo, quando os governantes ele não atrapalham o empreendedor, ele já ajuda. Imagine se ele ajudasse. Imagine se o poder público ajudasse os empreendedores aqui da região. E é isso aí. Comércio unido, junto com o poder público, tudo unido, a cidade se transforma. E João, você falou uma coisa bem interessante, que eu sou natural de Salgueiro, e o que eu percebi aqui, eu nem me recordo qual foi o ano, a primeira exposição veio para cá, a Nordestina, foi aquele entupiu de pessoas aqui, de todos os estados do Brasil, de gente de fora. Trazendo culturas diferentes. E o que eu mais percebi foi isso, pô. O que mais se ouvia era, vou colocar no pau, se eu sair, coloco no pau. Tá entendendo? O trabalhador, ele tem total liberdade de ir atrás dos seus direitos, quando o patrão é canalha. Mas você não pode ir lá só dizer a inverdade, porque às vezes se espalha. A primeira coisa que quando eu fui para abrir a fábrica no Ceará, eu digo, me dê aí como é que é os processos, como é, só que é de boa. O empreendedor chega e se arrancha. Mas se eu chegar no lugar que aqui tu só vai ter problema, ou seja, toda indústria, ela precisa do colaborador. Eu valorizo muito o meu. Então, um colaborador ruim é um suco de laranja numa carreta de 40 toneladas e você pegar 2 laranjas e botar, acabou, meu amigo. Você vai derreter toda a laranjal que está ali dentro. Mesma coisa na empresa, você tem que fazer uma seleção, você tem que botar gente boa, gente que vista a camisa. Que tem amor, chegar aqui e bater no peito, eu sou da fábrica tal, que está em Salgueiro, que está na cidade tal. Eu faço uma crítica aqui agora à minha cidade, Serra Talhada. Quando eu chego em Serra Talhada, terra de Lampião. Rapaz, me mostra uma panela que cozinhou com Lampião. Uma panela que cozinhou com Lampião. Uma camisa que Lampião deu a alguém. Agora está lá na minha cidade. Terra do empreendedorismo. Aí sim. Terra do polo médico. Terra de comerciante. Às vezes você chega ali e vai passando em Itacaimbo. Terra do machixe. Meu Deus, machixe é comida, prefeito. Pelo amor de Jesus. Terra de bota outra coisa. Tá certo os produtores de machixe, mas eu não sou muito fã de machixe não, mas terra de coisa boa, rapaz. E terra de Lampião, rapaz. O que foi que Lampião trouxe de bom para Serra Talhada? Eu critico muito minha cidade com isso. É terra de polo médico, rapaz. Terra de empreendedor. De educação, polo educacional. O Cabrobó tem que ser a terra do arroz. Terra da manga. Belém de São Francisco, a terra da manga. Petrolina, a terra da uva. Tá entendendo? Tem eixo melhor do que esse aqui para Salgueiro, rapaz. 2 cidades interligando Salgueiro aqui. Coisa linda isso aqui. Eu me lembro que uma vez eu vim fazer uma mudança no professor que morava aqui para a Serra. Eu ficava besta com o açude aqui, né? Eu acho que ele nem existe mais. Ainda existe um açude aqui na rua. Aos poucos ele está sendo... É porque a cidade cresceu, né? E o açude ficou pequeno, né? Mas ele está sendo... Estão colocando entulho lá, tá... meu pai, ele serviu o batalhão aqui, ainda perto do açude. Era um batalhãozinho. Você tá falando... Isso, é o açude lá, Vinícius. Aquele açude ali perto do batalhão, não tem? Pronto, meu pai serviu naquele batalhão ali. Isso. E eu vim pequeno aqui, rapaz, eu olhava aquele açude e dizia, que açude grande, né? E hoje ele ficou pequeno, né? Eu andei dentro de uma fábrica de ferro em Belmonte, com o governador Mendonça Filho. Eu estava com ele, junto à comitiva. Eu era um jovem já. Estava começando, empreendedor. Acho que 1900 alguma coisa, não lembro mais não. 2004, uma coisa assim. E eu via que fábrica grande essa fábrica de ferro. Hoje ela está fechada.
E minha esposa é lá de Belmonte, e eu passo lá e digo, rapaz, como a fábrica hoje é pequena. Por quê? Porque a Sedan ficou de uma forma tão gigante que eu dentro da Sedan todo dia, quando eu olho para a fábrica de ferro, eu olho ela miúda, bicho. Eu olho ela desse tamanho. Eu digo, rapaz, o que Deus fez comigo, cara. Tem hora que eu nem acredito. O tamanho que é a Sedan, o tamanho que é a fábrica de ferro em Belmonte. Eu dizia, rapaz, eu tava aqui dentro, eu disse, rapaz, isso aqui não se acaba não, isso aqui é um mundo. E a fábrica de ferro virou um brinquedo, perto do tamanho que é a Sedan de Serra, a do Ceará e a de Alagoas, que é a menor que tem, e ainda dá o dobro da fábrica de ferro de Belmonte, que hoje eu olho para ela e digo, tem hora que eu não acredito, cara. Eu digo, eu pedi a Deus só para ele me levantar. Isso aí é um mapa de mundo, né? É igual como você tem, tipo, minha avó morava em tal bairro, eu ia pra lá quando era pequeno. Aí você volta lá depois de 10 anos, aí aquele portão que tu achava que era o portão mais alto do mundo é o menor, né? É mais ou menos isso aí. Por isso que eu vejo o açude hoje, que você disse que ele apequenou. Eu estou numa cidade que o açude é o quarto maior açude do Ceará, que eu digo, ô prefeito, se eu me desse pelo menos a metade desse açude para eu levar para a serra, que lá tem hora que eu tomo banho com vapor, macho. Tem hora que a compensa deixa nós 15 dias sem água, né, Marquinhos? Ô, compensa. Todos os banhos. Lá, né? Caraca, não é época de hoje, né? Eu tomei banho tem 15 dias, cara. Eu queria tomar um banho cabra-bota do Rio de São Francisco, mas eu digo, não, pode ser que ele me leve, mais que a minha pitanga. Eita. Ô, João, cara, o que faz um cara que nem você? Um cara que já tem um resultado aí, que... Ou seja, você fala de uma forma que... tá com o ego lá em cima. Não, pô. Não. Você vivenciou tudo. Do difícil ao sucesso, né? E o que faz um cara que nem você, agora palestrar, que se eu tivesse no seu lugar, cara, eu tava numa praia bem azul, uma rei da lei, um coco e... O que fez você... Rapaz, eu vi que... Eu tinha um eletricista industrial, eu já era um senhor. Toda vez que ele ia fechar um painel, tinha 3 jovens atrás para aprender. Ele fechava o peito igual um pavão e não ensinava. E eu demiti ele. Eu chamei ele na sala e falei o nome dele, que eu não posso falar porque é outro processo. Aí eu falei, por que você não vai ensinar? Ele falou, você me contratou para fechar painel, não foi para ensinar menino, não. Caraca. Já era velho, já. Eu disse, você está demitido. Tá, você não vai achar quem faça. Eu digo, acho. Eu vou achar quem faça. Eu já sedantei 5 eletricistas industriais nas unidades. Estou formado e capacitando quem quer aprender. Que essa é uma parte muito complicada hoje, achar eletricista. E ele não ensinava. Eu disse, quem não serve para servir, não serve para ensinar. Meus concorrentes dizem, bicho, tu é idiota, tá saindo falando essas besteiras, não tem problema, eu gosto de ensinar a juventude, porque eu não sou semente. Daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos eu não vou estar mais aqui, mas não vai ficar alguém? O médico, só é médico porque outro médico ensinou a ele, entendeu? Esse microfone só existe porque uma pessoa aprendeu e ensinou a outro, senão não ia modernizar ele, senão ele ainda era aquele, né, Marquinhos, aquele quadradinho assim para cima, né? Alguém tem que passar para alguém. E eu acho hoje que o Brasil ele desvaloriza muito o professor. O professor era para ganhar mais do que jogador de bola, rapaz. O professor é tudo. Sem educação não vamos para lugar nenhum. E o Brasil, uns 20, 30 anos para cá, ele atrofiou o professor. O professor hoje é para ser respeitado, rapaz. Toda hora você tem que bater continência para o professor. Pega esse menino pequeno, que o cara, quando chegar, volta às aulas. A mãe em casa, meu amigo, ela levanta a mão para o céu. Glória! Me livrei. Então, o professor que vai cuidar desses meninos aí, ele merecia, rapaz, um Oscar. Não era quem está em casa, não. Que é quem faz a educação realmente do menino. Em casa, mas 70% é na escola. O cara aprender lá na escola. E hoje, é quem menos está sendo valorizado. Você chega um menino chegar em casa, mãe, a professora disse isso. Aí a mãe vai lá e diz, gente, professora, o que foi isso? Na minha época, cacete na escola e cacete em casa, macho. Olha onde é que eu estou. É isso que eu quero ensinar ao menino. Acordar e dizer para Jesus que a competição agora, meu irmão, é terrível. Hoje está na safra de umbu, né? Safra de umbu aí. Se você for debaixo do pé do umbu, o que é que você vai achar hoje? Hoje já tem 20 médicos, 60 advogados, 40 administradores de empresa, um monte de dentistas, já tem uns 30 dentistas. Por quê? Porque vai ter faculdade até debaixo do pé de manga, meu irmão. Então, a evolução vem, as coisas boas vêm, mas a concorrência vem com força. Você não vai achar mais embu maduro caindo dos pés. Você vai achar profissional formado, desempregado. E aí? Com certeza. Inteligente ou estudioso? Não, você não precisa deixar os estudos. Não, você tem que se formar. Que se eu tivesse um 3º grau, eu já dava 3 voltas na lua com a inteligência que eu tenho hoje. Mas você precisa ser o inteligente.
porque o mercado está muito competitivo. E não vai ter mais embumador caindo, não. Vai ter profissional formado caindo sem ter o que fazer da agora para frente. É você aproveitar essa oportunidade. Não precisa ser o maior, mas você tem que ser o melhor. E a competição está aí, vamos ver quem é o melhor. Show de bola. É isso aí que eu digo. Ô, João, fala mais sobre, que eu sei que muita gente tá curioso, inclusive até eu mesmo, né? Você falar aí por alto, para que você fosse mais profundo em relação a o que é hoje, o que a Carcedão hoje faz. Você dá a ração PET hoje nas unidades de Alagoas, só PET e cachorro e gato. Aí na unidade de Serra Talhada, cachorro, gato, passarinho, que é o meu forte hoje. E coproduto, que é tirar a indústria, subproduto da indústria humana e transformar em ração para boi. O Ceará vai ser maior do que a unidade de Serra, PET. Hoje o Serra faz, nós estamos modernizando ela para ela ficar 12 toneladas a hora de PET. Alagoas é 3 toneladas e meia hora. É uma fábrica menor, a fábrica mais antiga que a Sedan comprou há 2 anos atrás. E a fábrica do Ceará ela vai ser 10 toneladas a hora com capacidade para dobrar para 20, que é para exportação. Em breve a gente solta a notícia que a gente está comprando outra em Minas e outra no Paraná. Mas ainda é segredo da cidade, porque o mercado é muito especulativo e alguém pode ir na minha frente, né? Mas a cidade depois eu anuncio. Aí deve ser muito orgulhoso pra você, que você falou pra sua filha que, filha, eu tenho que cuidar agora de 700 natais, né? De por aí. famílias. E você se sente hoje que você é uma pessoa que não é um líder, é quem lidera, né? Você inspira, faz as pessoas acreditar no que você faz hoje, né? Tem que ser. Eu tenho que passar para a Sedan inspiração para pessoas se espelhar em mim, porque se eu passar na Sedan hoje e ver um papel no chão, eu vou e apanho. Mas se o colaborador da limpeza estiver perto de mim, eu digo, ó, obrigação sua, não é minha não, mas eu tenho que ser exemplo. Se eu ver uma coisa errada dentro da Sedan, eu tenho que corrigir como dono. O colaborador ele tem que ter o espírito de dono e o dono ele tem que ter espírito de colaborador. Não é porque eu sou dono de lá, porque eu não vou me sentar no refeitório e comer com meus colaboradores. Isso é louco. A comida deles tem que ser igual à minha, que eu como em casa. Não é que aquela comida que eu como de fim de semana, porque eu não gosto dessas comidas frescas, não. Eu sou mais arroz e feijão e um ovinho estralado, um baião com tripa. E uma vez, quando eu estava começando, eu gosto muito da disciplina. Eu sou muito disciplinado. Logo quando eu estava começando essa em 2004, eu botei um refeitóriozinho pequeno e eu mandei fazer um cardápio. Eu quero que os meninos gostavam. Os colaboradores, a turma pega peso. Aí os meninos disseram, eu gosto de baião de 2, gosto de tripa, gosto de ovo. Aí, e variava. E teve um dia que era baião de 2, ovo e torcinho de porco, né, torresmo. Aí teve um colaborador que disse assim, eu vou comer essa porcaria, nada. Desse jeito, cara. Aí eu peguei no braço dele e digo, agora eu vou almoçar na sua casa. Se eu chegar lá e não tiver carne, eu vou lhe demitir. Porque você disse que não comia torresmo, torcinho, nem ovo. Ovo é a melhor comida do mundo, rapaz. Só perde pro leite materno. E o cardápio foi eu que pedi para eles fazerem, não foi eu que determinei. Mas eu digo, agora você é mais eu. Disse, bora, ele também ficou arrogante, bora. Eu cheguei na casa dele, a mulher dele disse, não fiz almoço não, tu disse que ia comer lá, eu digo, tá vendo? Você escapou de ser demitido, se eu chegasse aqui, não tivesse carne. Agora isso que sirva de lição, aí até hoje ele tá comigo lá, eu digo, lembra? Que hoje você tá comendo, hoje ele come a carne que ele quer lá dentro, como o jeito que ele quer, mas a disciplina, ela tem que estar lá dentro, porque ele não pode passar esse tipo de arrogância para os outros, porque eu pedi para vocês elaborar um cardápio. Se você tivesse dito, eu não como isso, beleza. A coisa que eu mais respeito na Sedan é fé. Eu gosto de respeitar a fé dos outros. Não gosto de oferecer a minha, mas eu nem botar a minha de goela abaixo nos outros. Mas a primeira pergunta que eu faço é, você é adventista do sétimo dia? Pronto. O sábado dele é guardado, eu respeito. Olha, não bota ele para trabalhar no sábado. Sexta-feira de tarde você já libera ele. Bota ele para trabalhar no domingo. Nossa. Teve uma colaboradora minha que ela é da Assembleia de Deus. Ela não veste calça. E na Sedan é proibido você entrar sem calça, sem sapato, tem que entrar sem usador, você tem que entrar de calça fechada e sapatinho fechado. E ela chegou, e eu digo, ela é da Assembleia? Você pode quebrar a regra aí. Ela vai vestir a saia dela, por baixo da saia dela. Respeito. Ela vai estar com a leg para poder se proteger de choque. E ela entra igual a muçulmana. Se ela fosse muçulmana lá, ela entra toda coberta. Esse cara não pode tirar a barba, ele não pode entrar naquele setor. Pronto, transfira ele para outro setor que não pode ter o cabelo. Ou então botar um protetor de barba nele. É fé, respeite. Por quê? Não foi cortar os cabelos de Sansão que fez ele perder a força, não. Foi uma promessa que a mãe dele fez. E eu respeito. Eu tenho uma. Eu não bebo bebida alcoólica.
Eu tenho um problema comigo e com Deus, só quem resolve é nós dois. Então, se você tem problema com a sua fé, você me diz e eu respeito. Ó, esse rapaz jamais vai tirar a barba dele. É uma promessa que ele tem, bota um protetor de barba nele. E por aí vai. Eu gosto de respeitar a fé dos outros. Lá na Sedão, respeito. E outra, tirou qualquer liberdade com mulher. Eu não emprego marido e mulher. Porque você sabe que às vezes leva os problemas de dentro de casa, vai para dentro de casa. Ou um ou outro, tem que escolher. Sempre é disciplina. Faltou com respeito a qualquer colaboradora mulher lá dentro, é rua. Show. Tem que ter respeito, tem que ter disciplina. A empresa que não tiver disciplina, ela desonera. E eu gosto, a disciplina é bom demais. É a base, né? É, de tudo. Veio da sua essência, né? É. Desde que você falou lá da bodega do seu pai. É. De Foi. não amassar dinheiro. Considerações finais, que a gente tem um horário lá, né, Marquinhos? Sim, sim. Por mim, nós passávamos o dia todo, né? Galera, infelizmente, ele vai ter que partir pra Serra Talhada. Serra Talhada, né? Pô, agora, pô, até que horas? Já tem uns 40 minutos. Não, então, você acha? já? Já. Então, deixa eu ver aqui, né? Vai dar 10 horas, né? Então vamos lá. Vai. Galera, João, infelizmente, você viu aqui, o cara tem que partir. Muitas pessoas precisam ouvir ele. Esse conhecimento aqui Entra é um no conhecimento. Instagram e vai me perguntando lá que eu respondo a todo mundo. É eu Pronto, mesmo que aí, ó. respondo na inteligência artificial. Pronto, a gente vai deixar aqui o Instagram de João aqui. Daniel pra Sedan. isso. O Instagram também da empresa, Seda que é... Rações, Que às vezes as pessoas falam, isso é balela, isso é mais um guru da internet que tá aparecendo aqui, né? Que aqui vai ser, o conteúdo vai ser todo colocado das redes sociais. Mas, além das palestras, vou ser bem breve, além das palestras, o João vai estar lançando um livro logo, né? Isso. O título do livro é até engraçado. Quebre, é bom. Pô, massa. Porque o que eu digo direto, eu prefiro ser... Eu sou tricampeão de quebrar. Eu prefiro ser o penta do que ser o herdeiro. Porque se eu quebrar, eu sei como voltar. E o herdeiro não. Pronto. O herdeiro, depois que ele derreter, ele não sabe como foi. E pra finalizar, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui, tá? E olhasse aqui no olho do empreendedor e desse um conselho para ele. Você não pode desistir. Você não está lutando só. Essa é a música, né, Marquinhos? Você não pode Desistir, você não está lutando só. Se não fosse a mão de Deus. Nem aqui você estaria. É, por aí. Nascer é difícil. E nascer uma empresa é mais difícil ainda, mas você pode. Você começa errado, mas começa. Depois você melhora. Eu tenho que botar uma barraquinha de cachorro-quente. Vou comprar os ingredientes mais baratos, mas vou fazer com amor. Que fazendo com amor, ele fica melhor do que aqueles ingredientes tão caros. Aí você vai começar a ganhar dinheiro e no seu amor, começa a comprar aqueles ingredientes melhor, melhora o seu produto, bota qualidade nele, que vai ter o boca a boca que alguém vai dizer, ó, o cachorro quente daquele cara é o melhor de saber. Começa errado, mas comece. Depois você melhora. Com certeza. Tem que começar dentro de casa, fazendo pão em casa, fazendo lanche em casa, saindo para vender. Por quê? Lá em Serra tinha uma padaria, uma senhora, que nós pegava a fila 3 horas da madrugada para comprar o pão dela, que não tinha produção. Por quê? Ela fazia com amor. Tudo que você for fazer na vida, faça por amor. Show. Não por gravidade. Tem que ser por amor. É aquele negócio, né? Feito é melhor do que não feito. Tem que fazer. João, massa demais, viu? Show, meu irmão. Aqui, Depois nós vem com mais tempo. Foi na hora, viu? Pois tamo junto. Galera, valeu, viu?